Olá, pessoal do quinto ano. Vamos para mais uma aula do Aprender Sempre. Hoje é a parte 2 da aula 4 e 5. Na aula anterior, nós ouvimos aí um pouquinho sobre o Cartoon, nesta aula 4 e 5, e hoje nós vamos ouvir sobre a charge. Então, se você perdeu o vídeo da aula anterior, eu vou deixar o card aqui em cima para que você acesse e possa assistir primeiro ao vídeo da parte 1 e logo depois você assiste esse vídeo para que você entenda tudo com clareza. Então, na aula anterior, nós já realizamos a leitura deste cartoon e hoje nós vamos aqui para a nossa parte 2, que vai iniciar aqui na página 54 do meu livro em PDF. Então, o seu deve estar aí, se não for a 54 no livro impresso, deve ser a 52 ou a 53 ou até a 55. É só você dar uma olhadinha e encontrar esta atividade em que eu estou, ó. Leia a charge atentamente. Então, esta é a atividade que você tem que procurar aí no seu livro para que você possa me acompanhar. Abre o seu livro e vamos comigo. Assim, conforme eu for explicando, você já vai anotando aquilo que você achar importante, galera. Galera, nas aulas anteriores, a Pro explicou bastante para vocês o que é um cartoon. E lembra que eu falei que algumas vezes pode acontecer das pessoas confundirem cartoon com a charge? Então, hoje nós vamos falar da charge. Parece um trava-língua, mas sai. Vambora! Vamos lá. Então, nós temos aqui uma charge para nós lermos agora. Ela também tem a linguagem verbal, tem textos, e tem a linguagem não verbal, que são as imagens. Então, vamos fazer a leitura de tudo para que a gente possa interpretar corretamente. Beijos e abraços. Até amanhã. Olha aqui o que o rapaz disse. Mamãe, o que é isso? É como as pessoas costumavam se cumprimentar antigamente. Galera, então, essa charge, ela traz aqui, como se fosse um repórter, né? Quando termina o jornal, eles sempre falam beijos, boa noite, bom descanso. E ele colocou aqui beijos e abraços. E nós vemos aqui uma garotinha que provavelmente está começando a andar e a falar, e ela e a mãe estão utilizando máscaras. E aí ela pergunta para a mãe, mãe, o que é isso? O que é beijo e abraço? Eu nunca nem vi isso daí. E aí a mãe responde, é como as pessoas costumavam se cumprimentar antigamente, como se estivesse falando de um tempo atrás, né? Porque hoje em dia nós estamos aí vivendo um momento de pandemia, onde nós estamos utilizando máscara e não estamos podendo nos beijar, nos abraçar, como nós fazíamos antigamente, né? Então, nesse momento, esse texto aqui, esse gênero textual chamado charge, ele vem fazer aí provavelmente uma crítica ao momento em que nós estamos vivendo e à importância do isolamento social, né? Nós observamos aí se a filha não sabe o que é beijo e abraço, significa que realmente a mãe está cumprindo o isolamento social como deve, né? Mas, ao mesmo tempo, nós observamos aí também que as relações pessoais acabam ficando comprometidas, porque nós não temos mais acesso, muitas vezes, aos nossos avós, a gente acaba só se falando por telefone, com os nossos amigos de escola, com a professora. Então, nós vemos aí que a charge, ela trouxe realmente uma crítica ao momento em que nós estamos vivendo e é um momento, um texto que também nos traz a reflexão. Será que nós estamos cumprindo o isolamento social como deve? Porque essa menininha aqui tá, ó, porque ela nem sabe o que é beijo e abraço, então ela deve estar cumprindo certinho, né? Então a gente observa que mesmo em casa, ela e a mãe estão de máscara, o que é algo que a gente não faz normalmente, a maioria das pessoas está em casa, acaba não usando a máscara. Então, esse texto, ele tem vários elementos verbais e não verbais para nossa reflexão. E nós vamos aqui fazer a leitura das perguntas para poder responder como deve, tá bom? Então, façam aí a análise de vocês também, assim como eu fiz agora aqui a minha. Talvez vocês tenham até percebido outras coisas
que eu não coloquei aqui e que vocês também podem aí anotar. Então, vamos lá. Qual a diferença entre o texto anterior, especialmente em relação à atualidade do tema? Galera, qual é o texto anterior? Vamos voltar lá em cima? O texto anterior é o cartoon. Então, o texto anterior é esse daqui, ó, é o cartoon. Qual é a diferença? Olhando para o tempo. Lembra que eu falei que existe uma característica do cartoon e uma característica da charge? Então, quando a gente olha para o cartoon, isso daqui pode acontecer só em um momento específico da vida das pessoas, só pode acontecer no ano de 2020, ou pode acontecer em todo momento. Lembra dessa palavrinha que eu falei? Tem uma palavrinha mágica, tentem lembrar. E essa daqui, essa charge, isso daqui acontece a todo momento ou é algo específico da nossa atualidade? Então, qual é a diferença entre os textos? Aquele texto é para que momento? E esse daqui é para qual momento? Então, é isso que vocês vão pensar aqui na hora de responder a letrinha A, tá bom? Pensar nessa relação aí da atualidade com o tema. A atualidade é o momento em que a gente está vivendo. E esse tema, ele faz parte dessa nossa atualidade ou não? Então, coloque aí qual a diferença entre esse texto, entre a sarge e o texto anterior, do cartoon, relacionando isso com a atualidade do tema, tá? Letrinha B. Observe a charge e anote suas ideias sobre o tema e a mensagem que ela quer passar para discutir com seus colegas e professora. Nós não conseguimos discutir, né? Então, infelizmente, eu falo aqui no vídeo, vocês me ouvem e tiram aí as conclusões de vocês. Então, qual é o tema dessa charge? Olhem agora só para esse texto aqui. Qual é o tema que está sendo tratado aqui? E aí, você coloca também, como ele falou aqui, ó, anote suas ideias sobre o tema e a mensagem que ela quer passar. Então, o tema é o assunto. Qual é o assunto? E o que esse texto está querendo ensinar para a gente? O que ele está querendo fazer com que a gente pense, com que a gente reflita, tá bom? Escreve aqui na B. Letrinha C. Observe se na charge existem elementos verbais e não verbais. E anote em seu caderno quais são eles. Não precisa anotar no seu caderno, dá para você anotar aqui, ó, no seu próprio Aprender Sempre. Coloque aí quais são os elementos verbais, quais foram as frases que vocês viram na charge e quais são os elementos não verbais que fazem com que a gente descubra qual é o tema. Então, por exemplo, um elemento não verbal é a máscara, né? Esse é o principal elemento não verbal dessa charge. E tem outros também, anote aí, tá bom? Que fazem você verificar, ó, uma dica, que fazem você pensar que esse assunto, que essa charge, que esse texto foi escrito há pouco tempo. Tem um outro elemento aí que faz você ver que ele é atual. Então, escrevam aí os elementos não verbais. Letrinha D. Analise se a charge contém elementos que conferem humor ao texto. Então, analisa a charge, verifica se em algum momento foi possível você, nesse caso, ter humor. E se tiver, você escreve, olha, tem humor nessa parte, assim, 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 tá bom? Ou não, você escreve, não, nesse texto eu não encontrei humor, tá? E vamos voltar ao texto da charge e analisar a pontuação. Discuta com seu professor e colegas a função do ponto de exclamação, do ponto de interrogação, da reticências na charge. Então, aqui ele até reescreve a charge e coloca os pontos para a gente conversar um pouquinho e eu vou explicar eles para vocês. Então, beijos e abraços. Olha aqui, ó, ponto final. O que significa o ponto final? Você escreve aqui, o ponto final significa que se encerrou uma frase ou uma fala, né? Até amanhã. Olha o ponto de exclamação aí, dizendo... a exclamação ela é utilizada para medo, para colocar também aí o surpresa, tá bom, galera? Então, até amanhã.
Então, amanhã a gente se vê de novo. Então, olha a importância aí de utilizar a pontuação correta. Se aqui fosse um ponto final, a gente ia ler assim. A gente leria assim. Até amanhã. Mas aqui tem algo que tá dando aí alegria, entonação para essa fala. O ponto de interrogação para que serve, pessoal? Muito fácil, né? Para fazer uma pergunta. Mãe, o que é isso? Se não tiver esse ponto de interrogação, a gente não sabe que é uma pergunta, né? Então, prestem atenção aí na importância do ponto de interrogação. E a reticências? O que significa reticência? Significa que a mãe continuou falando alguma coisa. Reticências é para isso, galera, é um suspense. Ou que ela vai continuar falando alguma coisa, ou que ela deu uma pausa bem grande aí na fala dela, tá? Então, fica aí já a explicação desses 3 sinais de pontuação. Vamos ler aqui, galera, um pouquinho para a gente saber mais sobre a charge. A charge realiza uma sátira de temas atuais, geralmente relacionado a um fato noticiado na semana. Olha, eu falei isso nas aulas anteriores, hein? Que a charge ela é atual, é sobre algo que aconteceu naquela semana, ou que está acontecendo já há algum tempo na nossa vida, como é o caso da pandemia, tá? E tem como objetivo expressar revolta ou aborrecimento com situações contemporâneas. Então, querendo ou não, quando a gente vê ali a charge da mãe com a menininha, a mãe, ao falar isso, vocês observaram que tem aí as reticências, né? Talvez a mãe ainda fosse expressar aqui a revolta dela com a situação. Ai, né? Talvez ela falasse assim, era como nós nos cumprimentávamos antigamente, filha. Antes da pandemia, se as pessoas, olha aqui, ó, já começa a revolta. Se as pessoas utilizassem a máscara, praticassem o distanciamento social, hoje você saberia o que é beijo e abraço, porque a pandemia talvez estivesse controlada. Então, olha aí, galera, a charge tomando forma, né? Quando a gente lê, não é só aquilo que está aqui escrito, a gente tem que pensar no que está implícito, tá bom? Então, lembrem disso. Então, vamos voltar lá. Então, a mãe tá aqui, talvez, né, ela mostrasse aí algum tipo de aborrecimento lá continuando, se tivesse a continuação daquele texto. Muitas vezes, a charge utiliza a caricatura, desenho definido pelo excesso de formas e traços deformados que representam uma pessoa ou situação de forma cômica. Nesse caso, não temos uma caricatura, mas pode acontecer, né? De algum momento você ver uma charge onde vai ter aí o rosto. Normalmente acontece isso muito com assuntos relacionados à política, que é colocar o rosto do político com aquele formato meio deformado, e aí, querendo ou não, coloca uma frase, algo que expressa aí esse aborrecimento, tá bom? A charge relata um fato ocorrido em um período definido, dentro de um determinado contexto cultural, econômico e social. Lembra que eu falei do cartoon? Que o cartoon ele é atemporal, ele é de qualquer cultura e ele é de qualquer tempo na vida da gente? A charge não, galera. Não daria para essa charge ter sido feita lá em 1800 e bolinha. Por quê? Em 1800 e bolinha não tinha televisão, em 1800 e bolinha tinha como ter jornal? Também não tinha. Então, a gente observa, teve pandemia? Teve, né? A gente sabe que teve outras pandemias antes dessa, mas que não ficaria, as pessoas não ficariam sabendo da pandemia através de televisão, por exemplo, porque não existia. Então, a charge, ela não, nesse caso, a gente tem que observar a diferença dela e do cartoon, porque ela é algo atual, ela é de uma situação que está acontecendo agora, nesse momento, ou que aconteceu em um momento específico, tá bom? Talvez você vá ler aí uma charge de 1994, que fale de quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Então, foi daquele momento, de 1994, aconteceu naquele momento, não aconteceu hoje, tá? Mas naquele momento, aquela charge era atual. Então, você tem que saber fazer essa diferença aí também. Diferente do cartoon, que são assuntos que podem englobar todas as pessoas em qualquer momento da vida, tá bom? Vamos lá, vamos continuar lendo aqui.
relata um fato ocorrido num período definido dentro de um determinado contexto cultural, econômico e social. E dependendo do conhecimento desses fatores para ser entendida. A charge aparece em livros, jornais, revistas e na internet. Então, galera, só para completar aqui, por exemplo, nesse momento, todos nós, o mundo inteiro está vivendo a pandemia, né? Se alguém no mundo não estiver vivendo a pandemia, essa pessoa também não vai entender a charge, não vai entender a crítica que está sendo feita ali, tá? Então, lembrando que a charge, ela é para um grupo específico. Ela não é para todos os públicos o tempo inteiro, tá bom? Ainda tem esse detalhe também. Para saber mais, cartoon e charge. O cartoon e a charge fazem uso da caricatura. No entanto, diferentemente da charge, o cartoon não retrata personagens conhecidas e não tem como objetivo satirizar uma situação atual. Apenas faz graça com uma situação cotidiana. É um gênero que se aproxima da piada. Então, mais uma diferença. Se tiver que colocar aí numa tabela, qual é a diferença do cartoon e da charge? Cartoon é atemporal, a charge, atualidade. Outra diferença, o cartoon utiliza personagens desconhecidos. A charge pode ter personagem conhecido, tá? O cartoon traz assuntos do cotidiano. A charge traz assuntos específicos de uma situação. O cartoon se aproxima da piada. A charge, ela é realmente uma crítica, algo que queira expressar, como falou aqui, revolta e aborrecimento sobre uma situação. Então, ficam aí as dicas dessa aula muito produtiva. Eu adorei a aula de hoje. Eu acho que a gente aprendeu muito sobre cartoon e charge. Espero que você também tenha gostado. Se você perdeu alguma coisinha, não entendeu, não ficou claro, volta o vídeo, assiste de novo, deixa a preguicinha de lado. É normal, gente. A gente precisa ouvir várias vezes a mesma coisa para a gente realmente entender. Não tenha vergonha de ouvir o vídeo novamente, tá bom? Uma boa aula para você. Responda todas essas perguntas no seu livro, conforme eu fui indicando aqui para vocês analisarem a charge nesse momento. Até a próxima, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo com os amigos. Até a próxima!